Olá, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Meu nome é Aline Daroni e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre se existe ou não vida inteligente fora da Terra. A ideia é que eu traga alguns pontos de reflexão sobre como procuramos essa vida inteligente e como talvez ela exista. A verdade é que eu quero trazer muitas informações em que faça você refletir sobre o assunto e quem sabe chegar na mesma conclusão que eu, de que de fato existe vida fora da Terra e que ela está mais presente na nossa vida, no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Então vamos comigo, qualquer coisa você deixa o seu recado embaixo, vamos compartilhando e vamos crescendo juntos sobre esse assunto. Bem, qual que é a ideia quando a gente pensa em vida inteligente fora da Terra? O nosso referencial sempre foi buscar através daquilo que a gente conhece. Então a gente entende como vida inteligente fora da Terra seres muito parecidos conosco ou com um histórico biológico parecido conosco. Então a gente busca indícios de vida orgânica naqueles planetas que a gente consegue levar sonda para poder analisar ali, ou algumas sondas que vão ficar em torno de um determinado planeta e ele consegue de alguma forma captar ali do que é feito a sua atmosfera, os seus metais, o que consegue ali capturar de informação. Então, uma das formas que nós nos utilizamos para identificar a vida fora da Terra são essas sondas. Então, essas sondas, elas já há muito tempo são encaminhadas ao nosso sistema solar. Elas começaram em grande parte na época da corrida do espaço, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, e nunca mais parou. Apesar de ter dado aquela situação de que nunca mais se levou o homem à Lua, as sondas sempre estão, de alguma forma, mesmo com alguns intervalos de anos, sempre são enviadas para o universo para maior estudo. Ainda mais agora que se abriu a possibilidade de empresas particulares fazerem esse tipo de exploração e ir para o espaço, então também tem bastante estímulo e nós voltamos bastante o olhar para o céu nos últimos tempos. E isso, gente, eu posso adiantar que faz muito parte da transição planetária. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos encaminhando para um planeta em que os seres vão saber que são seres cósmicos, ou seja, são um pedacinho ali de algo muito maior. Então vai ser muito natural nós nos olharmos e vermos que nós fazemos parte de uma grande gama de planetas e seres inteligentes deles. Então cada vez mais vai ser muito tranquilo e natural nós trabalharmos e pensarmos sobre esse assunto. Então, existe mais interesse também. Então, estamos aí nos cosmos buscando e tem bastante trabalho quanto às sondas que vão para os cosmos, né? Vão saindo da Terra, onde vão pousar novamente na Lua e tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Então, mas ainda não se encontrou, né? Não foi pelo menos divulgado qualquer indício de vida biológica que já existiu ou que pode existir hoje nos planetas no quais a gente conseguiu explorar de alguma forma. Certo. Qual que é a outra forma que nós utilizamos para poder identificar se existe ou não vida extraterrestre? É as ondas de rádio. Existem protocolos quanto a isso, em que diversos observadores dos cosmos, eles ficam atentos dia após dia para ver se existe alguma comunicação via ondas de rádio, que seja uma comunicação com algum padrão inteligente. Então, existem diversos observadores que acompanham isso diariamente para ver se aparece aí um oi, estamos aqui. Temos até uma inteligência artificial que está acontecendo agora, em que estão colocando inteligência artificial para captar esses dados nos cosmos e capturar e se conseguir separar aquilo que não é uma comunicação que vem de fora com algumas interferências que podem acontecer. Então, fica muito mais eficiente a inteligência artificial do que o olhar apenas humano. Então, já existe até mesmo inteligência artificial trabalhando nisso. Foi localizado comunicação em ondas de rádio? Ainda
nenhum resultado considerável que a gente pode definir que existe inteligência fora da Terra. Mas esse é um dos protocolos principais que se utilizam para saber se existe ou não. Certo, então vamos rever. Nós temos as sondas, nós temos a exploração espacial, nós temos as fotografias, a pesquisa do entorno desses planetas, principalmente no sistema solar, para usarmos como referência nos outros, nas outras galáxias. Tá, usamos ondas de rádio, que é para ver se existe uma comunicação, a gente consegue uma comunicação. Tá, mas e se essa vida inteligente não usar a onda de rádio? E se essa vida inteligente não tiver a mesma característica biológica que a nossa? E aí? Como que a gente sabe? Já se perguntaram isso? Porque nós pesquisamos e buscamos a vida inteligente através do nosso olhar, através da nossa referência. Mas e se a gente começar a pensar de vida inteligente extraterrestre que foge um pouco da nossa compreensão do que é um ser? Será que não existe outras dimensões? Então vou dar um exemplo. Sabe-se, no mundo espiritualista, que nós estamos na terceira dimensão. Quando a gente morre, sai da parte corpórea, entramos na quarta dimensão, que é uma mais sutil e que o nosso espírito consegue ficar, suporta o nosso espírito. Então vamos pensar em Marte. Em Marte, a gente a princípio sabe que não existe vida na superfície de Marte de terceira dimensão, porque a gente não viu um humanoide lá andando, a gente não viu nenhum ser ali andando. Mas será que não tem na quarta dimensão? Se não tem na terceira, obrigatoriamente não tem na quarta? Será? É para se pensar. Foi feita essa pesquisa? Será que tem na quarta dimensão ali? Outra coisa para se pensar. Quando a gente pensa em sonda, então vamos pensar em Júpiter. Melhor, Saturno. Saturno, ele é gasoso. Ele tem os seus anéis, ele é gasoso. Não tem como você pousar uma sonda da nossa tecnologia. Não consegue pousar uma sonda ali, tá? Mas será que não existe seres que são tão sutis que conseguem ficar em Saturno naquela composição em que ele existe? É para se pensar. A grande verdade é que quanto mais a gente trabalha com assuntos que fogem do que antigamente era considerado a ciência empírica, e a gente consegue hoje trabalhar um pouquinho mais o espiritualismo, a gente começa a tirar do misticismo e trazer essas informações que antes era mística e de magia, por uma questão talvez mais do dia a dia, mais correta, mais empírica, até mesmo que pode ser mais concretas, a gente começa a perceber que é muito interessante pensar dessa forma, porque ela pode trazer resultados que de outras formas a gente não encontra. O que eu quero dizer com isso? Se a gente começar a pensar que nós somos seres multidimensionais e que nós temos passagem para a terceira dimensão, quarta dimensões, pelo menos, a gente pode começar a imaginar que em outros planetas existem vida de quarta dimensão. Por que não, se aqui existe? E a partir daí a gente sai da premissa que talvez a gente esteja muito limitado na nossa busca, não é? Então, quando a gente fala de vamos buscar vida inteligente, a gente tem que entender que buscar vida inteligente, temos que sair da premissa que se eles são mais inteligentes que a gente, com certeza eles não são que nem a gente. Com certeza eles não são. Entendeu? Então, vamos sair disso, né? Porque quanto mais a gente, pelo menos eu estudo, eu percebo que nós somos muito formiguinhas. Nós temos ainda muito para aprender e entender o quanto o mundo não gira no nosso umbigo, né? Que os seres humanos não são o suprassumo, muito pelo contrário, né? Então, quando a gente pesquisa hoje em dia vida inteligente, dessas diversas formas que eu trouxe para vocês, que fogem da nossa habitualidade de busca, a gente percebe que eles são uns irmãos mais velhos, que tem que ter muita paciência com a gente, porque a gente tem ainda o pensamento muito limitado. Então vamos pensar o seguinte,
Um tempo atrás teve uma declaração dos Estados Unidos que ele abateu alguns balões, na verdade, OVNIs, que eram objetos não identificados e que todo mundo ficou, será que eram disco voador? Será não sei o quê? A gente fala, olha, eu posso falar com certeza para vocês. É muito difícil ser um disco voador de uma inteligência extraterrestre. Por quê? Porque eles são muito mais avançados que a gente. Se eles são uns seres que conseguiram chegar até aqui e que estão observando a gente, você acha que eles facilmente deixariam uma nave lá e um caça americano ia bater de uma forma tão fácil assim? Claro que não. Mesmo porque vida inteligente extraterrestre, ela já está presente no nosso planeta há muito tempo. Só a gente começar a estudar um pouquinho sobre isso, a gente vê vários estudos sobre isso e que trazem dados que são extremamente importantes quando a gente tira um pouco o preconceito. Porque o que limita o homem a imaginar que existem esses seres é o preconceito. E principalmente que por muito tempo se ridicularizou o assunto. Então as pessoas elas sempre ficam com essa questão do ridículo. E se não é o ridículo, é o medo. O medo de serem seres muito balísticos, seres muito agressivos. Mas, de novo, nós estamos medindo eles com a nossa régua. Porque se são seres que são mais evoluídos e que eles já compreendem mais o cosmos, como eu já adiantei para vocês, é muito difícil que faça sentido para eles tamanha violência como a gente trata. Aline, então todo ser extraterrestre, ele é bonzinho? Não. Existem vários tipos de seres extraterrestres, de vários tipos de formas de evolução que trouxeram eles ao desenvolvimento tecnológico deles, né? Tem talvez alguns seres extraterrestres que podem considerar a gente dignos de estudo, ou como se a gente fosse gado. Por quê? Porque eles não veem a nossa tamanha importância na gente, então eles podem nos estudar. Outros que têm um olhar mais empático, mais universalista, mais amoroso, em que quer fazer a gente evoluir com eles, né? Então nós temos vários tipos aí de seres extraterrestres que já estão de olho na gente e estão caminhando para a nossa evolução. Eles estão ajudando a nossa evolução. Aline, então por que eles não descem no Central Park com uma nave gigante e fala, cheguei? Vocês já imaginaram? Porque pensa o seguinte, se nós temos preconceito com o outro porque tem uma cor de pele diferente, você imagina se encontrar um que tem cor verde? Ou um que é todo pelo, que ele parece um leão? Ou um insetoide? Você já imaginou como que nós vamos reagir? Nós somos muito reativos ainda, lembrando disso, e muito balísticos também. Então eles falam, não adianta, não é bom para ninguém, não é bom para eles, não é bom para nós, e a maioria deles querem ajudar no progresso da humanidade. Não causar um transtorno, um choque, algo negativo. Como que eu posso falar para vocês que a presença deles já é presente? Então, quando a gente sai da premissa que estamos procurando o lugar errado ou da forma errada, a gente começa a analisar as outras formas. Então, a gente começa a analisar que existem outras dimensões, a gente começa a analisar e entender que existem evoluções que não necessariamente correram da mesma forma que a nossa, que as formas, pensamento, podem ser de formas totalmente diferentes. E podem existir seres que são seres gasosos, podem existir seres que são seres mentais, pode existir seres muito diferentes daquilo que a gente entende como um ser, tá? E que na verdade a gente tem muito dificuldade de entender a pessoa tão diferente de nós, né? Um ser tão diferente de nós, como que pode existir? Mas existem. Então, quando a gente quebra esse preconceito e entende que existem seres inteligentes, com todas essas formas que podem, né, e que existem, a gente abre uma porta gigantesca para a gente compreender o quanto eles já estão presentes. Acredito que teve uma maior manifestação e presença desses seres depois de que o homem conseguiu isolar os átomos, né? Conseguiu trabalhar com bomba atômica. Isso chamou a atenção de todos os seres ali dos cosmos, porque até então os seres humanos eram tratados ou vistos como o irmãozinho bebê, um irmãozinho bem bebê, ninguém dava muita atenção pra gente. Mas a partir do momento em que a gente começou
a trabalhar com esse tipo de energia, e é uma energia que pode atrapalhar todo o planeta. Então, se você dá uma bomba atômica aqui, você faz um ruído e influencia as sintonias mais sutis de todo o sistema solar. Então, começaram a olhar com mais atenção para nós. Tanto que o próprio Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele fala que se nós conseguíssemos não jogar mais bomba nuclear, não termos bombas de extermínio, nós passaríamos a ter uma nova fase de vida a partir do segundo semestre de 2019. Que teríamos mais comunicação com esses seres, porque eles veriam que nós estaríamos preparados para falar sobre isso, para poder termos mais contato. Então, gente, a grande verdade é que eles se interessaram com a gente depois que a gente conseguiu dominar uma certa tecnologia, ficaram de olho para que a gente não fizesse nenhuma bobeira. E o irmão mais velho olhando o bebezinho para ver se o bebezinho não cai, não bate a cabeça, é mais ou menos isso. Então, nós fomos crescendo. Aí eles falaram assim, olha, essa criança, ela tá um pouquinho mais educada. Vamos ver se ela não bate no irmãozinho, se ela não cai de novo, que aí a gente começa a educar ela, coloca ela na escola, mais ou menos assim. Então a gente conseguiu passar por essa fase, então a gente foi colocado na escola. E eu tenho muita impressão, gente, que até mesmo antes de 2019, a comunicação com seres que são de inteligência extraterrestre, elas já começaram. Então acho que começaram em locais que eram acessíveis a elas. Então eu acredito que em comunicações de centros espíritas, começou a ter mais intuição em algumas pessoas sobre o assunto, talvez alguns filmes para abrir a consciência das pessoas. Na projeção astral, muita projeção astral, nós percebemos que as pessoas conseguem ter a compreensão que existem seres inteligentes. Então eles começaram a trabalhar o consciente coletivo nesses principais pontos, para que falar sobre isso passar a não ser mais ridicularizado, como hoje em dia, não acredito que era como antigamente, e as pessoas começarem a ter mais a compreensão e necessidade de falar sobre esse assunto de uma forma mais natural. Coisas que já tá acontecendo, gente. Nós já falamos sobre isso, e tem muito interesse sobre isso, e não é mais ridicularizado como era antes, e tem muito pelo contrário, muitas pessoas com interesse. Então, retomando, em projeção astral, em comunicações mediúnicas que as pessoas permitem, intuição, em diversos aspectos essas inteligências começaram a se manifestar, sempre de forma harmônica, sempre de forma fraternal, sempre de forma a mostrar para o que eles vieram, nunca para dar terror, medo, assustar, jamais. Para quem, Aline, mas como você tem certeza disso? Bem, gente, se você é um frequentador de Federação Espírita ou de Centro Espírita, você vai ver que esse assunto de vidas de outros planetas, ele tá mais presente do que antigamente. Você pode ver lá que nós estamos falando sobre a transição planetária, então é muito comum, muito singelo nós falarmos sobre isso, né? E vamos lembrar dos exilados de Capela, né? Quando a gente remete àquele livro, a gente lembra que teve seres que vieram de outro planeta para acompanhar a transição planetária, que não conseguiram acompanhar a transição planetária lá em Capela, tiveram que vir aqui para o planeta Terra. Não é isso? Então, já saímos da premissa que nós já tivemos aqui seres que vieram de outro planeta. Então, é muito difícil a gente não falar que não tem inteligência extraterrestre. Claro que tem. Então, já começaram a se falar muito sobre isso. Existe, para mim, um referencial da Mônica de Medeiros, que ela canaliza a Sheliana, que é uma extraterrestre, e traz, gente, milhares de informações muito interessantes. Vale a pena assistir o canal dela, é da Casa do Consolador. Eu acho muito importante, se puderem, sigam ela, e ela traz muita informação legal exatamente sobre esses seres presentes na nossa Terra e para onde nós vamos. Quando a gente fala de projeção astral, a gente pode falar do Wagner Borges, que ele também traz de uma forma mais singela, mas ele traz também que em projeção astral, normalmente, tem muitas pessoas que se encontram com seres de inteligência extraterrestre, porque é uma forma mais sutil de ter contato com esses seres e que não choca tanto como se eu encontrasse no meio-dia, no meio do Ibirapuera, né?
Então, você percebe que em diversos pontos nós já estamos tendo um contato aqui, contato lá. Você pode ver até mesmo pessoas que antigamente nem falavam sobre esse assunto, hoje em dia interessadas sobre ele. Um tio, talvez, super cético, ou um primo que você conversa, ele fala, mas eu já vi um disco voador. Então, isso cada vez mais está no consciente coletivo das pessoas. Ah, Eline, você acha que vai chegar alguma nave e falar, finalmente estamos aqui? Não, gente, eu não acho. Eu acho que eles já estão aqui, eles já estão trabalhando com a gente e cada vez mais vai ser uma coisa tão sutil que daqui a pouco nós vamos estar falando sobre eles aqui e ninguém vai questionar, tipo, ah, sabe que eles existem? Sabe que não? Não! Vai ser natural, como tem que ser, porque seres cósmicos como nós somos é algo natural. E como eu falei, a amplitude de consciência nossa, cada vez mais que a gente tiver, que faz parte da evolução para a transição planetária e chegar no planeta de regeneração, nós vamos cada vez mais termos a consciência de outras inteligências, de outros seres, de outras possibilidades. E essa certeza que está acompanhando a gente, ela cada vez mais irá aparecer no nosso dia a dia de alguma forma. Então, gente, existe vida extraterrestre. Talvez nós não estejamos sabendo procurá-las. Nós ainda estamos muito limitados à nossa imagem e à nossa formação. E que se nós conseguirmos ampliar esse campo de busca, nós vamos ver muito mais do que a gente imagina que existe. Mas não é para ter medo, eles são nossos amigos e todos nós obedecermos à lei universal de fraternidade e amor. Então, eles também são regidos pelo mesmo Deus, né? Mas pela mesma fraternidade e amor. Então, não é para ter medo, vamos, na verdade, abraçar essa informação para estudar. Cada vez mais que a gente conhecer sobre o assunto, menos receios, medos nós teremos e cada vez mais iremos batalhar contra a ignorância e a falta de conhecimento. Então, vamos ficar firme aí, que o que eles têm para trazer para a gente é muita informação e aprendizado. Nem todo extraterrestre é bonzinho, mas aqueles que trazem fraternidade e amor é aqueles que a gente tem que estudar e acompanhar. É a mesma coisa que o ser humano que nós conhecemos hoje. Aqueles que nos trazem energia positiva, a gente tende a ficar mais próximo, escutar, e aqueles que não trazem talvez um ponto positivo ou aquilo que te traz um desconforto, a gente pode deixar de lado e desconsiderar, saber que existe, mas não dar a abertura de campo energético para influência ou contato, porque se não for acrescentar algo fraternal, não interessa. Então, ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, escreve embaixo, eu posso falar muito mais sobre isso. Sigam essas personalidades que eu falei para vocês aqui, que são pessoas que trazem muita informação sobre amplitude de consciência e contato extraterrestre. E espero ter ajudado e espero pelo menos ter feito você pensar um pouco diferente e refletir sobre o assunto, tá bom? Se quiser ouvir mais, escreve embaixo que quer ouvir mais sobre isso, que eu posso fazer um novo vídeo. Eu me alonguei um pouquinho mais nesse, mas é porque eu tinha muita informação para trazer. Eu nem sei se eu consegui falar tudo, mas acho que pelo menos para a gente começar a refletir sobre o assunto, eu consegui trazer o que eu precisava, tá bom? Então, muito obrigada, espero que você possa curtir. Se você ainda não me segue, me siga, ative o sininho e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!